Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos orar pelos nossos filhos. Vem cá, Gui. Vem cá, os dois Gui. Tem dois Gui aqui, ó. Um Gui maior e um Gui menor. Né? Amém? Glória a Deus. Mas você é o maior, olha lá. Olha o tamanhozinho do Gui ali, olha aqui, ó. Aquele ali é o Gui também, olha lá, ó. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos apresentar a vida dos nossos filhos. Amém? Vem o João aí. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Pai, nós apresentamos aqui os nossos filhos ao Senhor. Pai, que o Senhor continue conquistando o coração deles. Pai, guarda os nossos filhos. Pai, guarda o coração dos nossos filhos. Pai, que eles sejam instruídos pelo Senhor. Pai, que eles possam crescer na Tua presença. Pai, que eles possam a cada dia ter experiência com o Senhor. Guarda o coração, guarda a vida deles, Pai. Livra eles de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém, Gui. Amém. Vai lá. Amém? Glória a Deus. Ei, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o clima aí? Está tudo bem? Tranquilo? Para a gente está quente, para a gente está bom. Se eu aumentar um pouco, fica pior ou não? Pode aumentar um pouco? Pode ou não, gente? Quem? Oh, Jesus dos crentes. Jesus dos crentes. Então, amém. Glória a Deus. Quem tiver com mais calor, fica perto dos ventiladores lateral, ok? Ali está desligado, que a coisa negocia ali. Se a meia estiver ruim, liga lá e fica lá tranquilo, ok? Amém? Senão a gente desagrada a maioria. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Preste muita atenção aqui agora. Eu estou com meio esboço. Normalmente, meu esboço é folha inteira. São cultos passados. O de hoje, eu estou com meio esboço. Eu tenho meia mensagem. Irmão, sem vaidade. A Bíblia diz que o Senhor dá os seus enquanto dormes. E eu confesso para os irmãos, eu negligenciei. O Senhor ministrou o meu coração essa madrugada. E eu, Senhor, isso aí está tranquilo, eu não vou esquecer disso aí não. E por nada me veio à cabeça. Por nada me veio, irmãos. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu queria contar com a sua vida de altar. Eu queria que você realmente estivesse aqui para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Vai muito além do compromisso do Senhor para comigo. O Senhor tem compromisso com a igreja dele. Então eu preciso de muita reverência. Eu confesso para os irmãos que eu vou precisar de muita reverência. Se você quer beber água, se você quer ir no banheiro, vá agora. Eu nunca vi ninguém falar que morreu porque o pastor não deixou beber água dentro da igreja. Eu nunca vi ninguém fazer xixi dentro da igreja que não pudesse segurar 40, 50 minutos o uso no banheiro. Então eu preciso realmente da sua reverência. Deixa as crianças fazerem as bagunças. Blenda, quando abrir a porta tem que entrar e sair rapidamente. Mantenha a porta fechada. Ok? Porta do Ministério Infantil tem que ser fechada rápido, senão os meninos pulam para fora e me desconcentra. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 14, verso 28.
Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 14, 28. Diz assim as Escrituras: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pode deixar os dois aí, filho. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pelo teu nome, pela tua santidade. Pai, nós somos dependentes do teu Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor que a porção que o Senhor tem para mim, a porção que o Senhor tem para a tua igreja, Pai, seja suficiente, seja abundante, seja rema, seja remédio, seja libertadora, seja poderosa, seja gloriosa. Pai, que o teu Espírito Santo tome lugar de honras nas nossas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo prepare cada coração a receber a tua palavra. Pai, que seja uma noite de crescimento, uma noite de direção, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Já que hoje veio 2 copos, deixa eu tomar água. Queridos, no aniversário da igreja eu ministrei uma mensagem. Quem sabe o nome dela? Certeza. Depois, domingo atrasado, eu ministrei uma outra, antes, né? Eu ministrei uma outra palavra que foi: o que você está construindo? Essa foi atrasada. O anterior foi viver para quê? Foi aquele que eu falei do medo de morrer, lembra? Somado, peguei essas 3 mensagens, coloquei no liquidificador lá em casa e fiz um preparado, uma dieta, bati os 3 e saiu essa meia mensagem. E aí essa mensagem de hoje ela chama Construindo uma Vida de Certeza. É as 3 mensagens. Só que falta a conclusão, irmãos. Mas o Senhor vai trazer, amém? Falta de fé, irmãos. O Senhor vai trazer, irmãos, amém? Ô glória! Louvado seja o Senhor. Então, queridos, nessa condição eu quero falar sobre construir, mas não construir qualquer coisa, construir vida. E outra coisa, de uma certeza em construir uma vida. Irmãos, a coisa que nós mais temos é incertezas. Eu confesso para vocês que vai chegando o final do ano, meu coração fecha. Começa umas tempestades, um furacão, irmãos. Tanta destruição, tanta coisa. Tanta coisa. E eu confesso para os irmãos, eu ainda tenho medo do tanto de coisa que nós vamos ver ainda até 31 de dezembro. Eu tenho medo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem viu aí a destruição lá no Rio Grande do Sul? Por que ela não foi em Betim? Quem viu a destruição na Líbia? Por que ela não foi no Brasil? Irmãos, nós não temos garantia de nada. Você que não tem nada,
Louvado seja Deus porque você tem a sua vida. Você que tem muita coisa, é puro favor e misericórdia do Senhor. Irmão, nós lutamos e nós nos gastamos, ou nos desgastamos, ou nos consumimos para alcançar e fazer alguma coisa. Mas uma bela chuva pode colocar tudo no chão. Quinta-feira, o culto começou atrasado. Eu fiquei com medo de tirar meu carro da garagem. Se eu abrisse o meu portão, era perigoso a chuva levar ele, o vento. Porque ele travado no final de curso dele, preso em todo o sistema dele, ele balançava. Eu falei, quando eu abrir, o vento vai pegar ele, que vai jogar ele igual folha. Eu tive que abrir o portão no eletrônico e acompanhar a guia dele até o final de curso, para ele esconder, né, porque ele é de correr, senão o vento arrancava ele. E telha dos meus vizinhos fazendo assim, plac, 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 batendo. Falei, uma teia dessa vai no meu carro, ela pode bater e entrar dentro do vidro, irmãos. Irmãos, nada garante, nós não temos garantia nenhuma que nós vamos voltar para casa hoje. Nenhum dos seus planos que você está edificando, você tem certeza que você vai concluir. O amado irmão Hernani, que dorme no Senhor, estava quase tudo pronto. Partiu para a glória, deixou tudo edificado, tudo pronto. E assim é a vida, irmãos. Assim é a vida. Qual certeza nós temos do que nós vamos concluir, o que nós começamos? Irmãos, eu não quero ser pessimista, eu não quero ser um tribulacionista de pregar o caos. Eu quero mostrar a realidade. Eu quero que a gente perceba um pouco mais as coisas à nossa volta, até para falar assim, só da gente estar vivo hoje já é milagre demais, irmãos. Milagre demais, irmãos. E nós temos que ser gratos, porque aprove ao Senhor que nós estamos com mais um dia de oportunidade de estar na casa do Senhor. Mais um dia de oportunidade. Eu queria que a gente pensasse muito nessa condição. E aquilo que nós lemos, eu quero voltar agora ao texto, depois de uma introdução. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você está construindo alguma coisa. Cada um de nós construímos alguma coisa. Nós estamos buscando edificar alguma coisa. Você se assentou, você parou, você refletiu, você está fazendo porque você tem recurso, você está fazendo porque é um projeto seu, você está fazendo porque você é capaz. Quais são as motivações que te levam a edificar o que você está edificando? O que você está edificando? Eu quero falar de construir uma vida de certeza. Pastor, mas a introdução do senhor foi toda de uma incerteza. Sim. Sim. Objetivo qual? De construir. O texto fala de um objetivo. Quem de nós, pois, tem um objetivo de construir? Legal. Construir o quê? O que o texto diz? Uma torre. Por que quando Jesus está fazendo esse discurso, ele não falou de construir uma casa? Por que ele não falou de construir uma ponte? Por que ele não falou de construir uma mesa? O que tem a ver uma torre? Por que uma torre? Quem constrói torre? Alguém aqui tem projeto de edificar uma torre? Para que uma torre?
Alguém aqui já levantou de manhã e falou assim, hoje eu começo a edificar uma torre aqui em casa. Alguém? Ninguém, irmãos. Só eu e a Eloá, não é possível. Só nós dois, Eloá. Irmãos, a gente tem que ser dedicado ao texto. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre? Para que construir uma torre, irmãos? É preciso, antes de pensar o que construir, assentar-se. Irmãos, hoje nós vivemos uma época que o evangélico é taxado de vergonha. Outro dia era chique ser, eu sou evangélico. Era chique. Hoje, muitos têm repune. Não, você é evangélico? Por quê? Porque a maioria das vezes, em muitas denominações, há uma religião e não um favor de Deus. Há um legalismo e não um favor de Deus. Não sabemos o que é graça. Falamos tanto do não pode e esquecemos do falar de quem pode todas as coisas, aquele que nos faz alcançar todas as coisas, aquele que muda a nossa sorte. Ao invés da gente apresentar para a pessoa aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, a gente primeiro tem um monte de não. Então aqui nós estamos falando de algo de se assentar. Assentar para quê? Para calcular, irmãos. É preciso se assentar e assentar-se para calcular. Pastor Alisson, quanto custa o seu ministério? Por isso eu fugi dele muito tempo. Sentei muito, calculei e falei assim, Senhor, paga pouco demais. Na eternidade eu sei que eu recebo muito. A aposentadoria é gorda, mas aqui na terra não dá não. Irmãos, eu tenho convicção que na eternidade o favor do Senhor é grande. Mas para calcular toda a demanda é um desafio. Aquilo que você tem construído, que você parou, que você assentou-se, errou as contas. Quem mexe com reforma em casa sabe bem disso. Pastor, a gente começou a mexer lá em casa, achei que com 10 mil dava para fazer, eu já gastei 30. É assim mesmo. É assim mesmo. É necessário parar e refletir. É interessante que muitos querem ter um namoro, mas não para sentar e calcular quanto custa o namoro. Muitos querem casar, mas não para sentar e calcular quanto custa. Muitos querem uma vida de liberdade, filho principalmente. O dia minha mãe vai ver, você é dona do meu nariz. Você porque não sabe quanto custa o nariz. O dia que você souber quanto custa o nariz, você fala assim, minha mãe era boa demais para mim, gente. Meu Deus, como é boa. É preciso parar, refletir sobre construir. Muitas das vezes nós envergonhamos o Deus da obra, porque a gente começa planos que não vai se sustentar. Pastor, nós podíamos fazer isso e isso. Irmãos, legal. Você vai comigo? Irmãos, eu tinha um pano para pôr na cruz, eu tinha uma lâmpada para trocar, eu já varri parte da igreja, que não deu tempo. Varri lá fora a entrada, e não deu tempo de fazer tudo que eu queria, não. Então tem muitas pessoas que querem, pastor, a igreja ia ser legal se a gente fizesse isso. Legal demais, irmãos. Segunda-feira eu estou aqui na oração. Terça-feira eu estou no Homem ao Máximo, ou na nossa célula Terça da Amizade.
quarta-feira na aliança, quinta-feira pregando no culto, sexta-feira eu preciso respirar, irmãos. Então é legal quando a gente tem excelentes ideias, mas você vai comigo? Nós precisamos pensar, o que como igreja nós estamos construindo? Irmãos, é lindo, e eu louvo a Deus, a palavra do Senhor fala assim, honre a quem merece honra. Quando as pessoas sabem se colocar no lugar. Alguém viu alguma coisa diferente no louvor hoje? Só Eloá, irmãos, e a Sônia? O que vocês viram? A Kelly no louvor hoje. Ô Kelly, quantos ensaios você já veio? Uns 20? Uns 10? Sei lá. 15, nem para mim, nem para você. Irmãos, não é chegar e cantar não, irmãos. É chegar, é entender, é fazer parte, é abraçar e ser abraçado e falar assim, eu tenho parte. Aquele não pode ver varrer, que ela quer tomar vassoura de mim, irmãos. Eu vou, calma, vai, me ajuda no louvor. Deixa que eu varra, essa parte eu sei fazer. Irmãos, nós precisamos pensar o que nós estamos construindo. Qual é a parte de cada um, o que cada um pode contribuir. E o que nós precisamos fazer no nosso meio. Porque eu não fui chamado a construir uma igreja. Nós somos chamados a ser igreja. Eu não sou dono de igreja, sou dono de nada aqui, tudo aqui é nosso, tudo aqui é para nós, tudo aqui é para os nossos filhos. E a gente precisa pensar, então, o que nós estamos construindo. E eu ainda fico pensando nessa tal de torre, mas depois a gente chega lá. Abra comigo em Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos. Perdão, irmãos, Provérbios 16, 1, não falei o versículo. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Irmãos, presta atenção, o coração do homem pode fazer planos. Nós podemos sentar e calcular. Vamos fazer uma torre? Vamos. Quanto tempo? Quanto tijolo? Quanto de argamassa? Onde vai construir? Quem vai ajudar? Quem vai fazer? Quem vai doar? O que nós vamos construir? Qual altura nós vamos fazer? Qual que é o projeto? Porque antes de começar a construir, nós precisamos realmente olhar para o que nós vamos edificar, para ver o que realmente nós vamos entregar. Então, nós podemos, do nosso coração, planejar. Mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Nós perguntamos para o Senhor se Ele vai edificar conosco. Nós perguntamos se o Senhor vai edificar conosco. Irmãos, um dos assuntos para mim mais polêmico é casamento. Pastor, mas a pessoa não pode separar não, né? Porque a Bíblia diz o que o Deus uniu, o homem não separa. Você perguntou para Deus se era para você casar? Quem te juntou você? Pessoa já viveu uma vida toda perdida, vacaiada, atrapalhada. Porque agora Deus me abençoou, sabe, pastor? Aí agora eu estou firme no Senhor. E que Deus uniu, irmão, isso é muito complexo. Muito complexo. Quantas pessoas não querem nem a bênção do Senhor? Aí depois vira maluco, fica surta. E vive um jugo e acha que a culpa é de Deus, da igreja, um monte de coisa. Porque o coração do homem planeja muita coisa, mas buscar a resposta do Senhor, buscar a direção do Senhor, são poucos.
Irmãos, o meu casamento é fruto de oração da minha esposa. Porque a minha esposa orava pedindo um marido. Senhor, eu não quero um namorado, eu quero um marido. E eu tinha acabado de converter, tinha pouco tempo, irmãos. Eu não tinha essa visão de oração, não. A Renata nasceu basicamente num lar cristão. Eu não entendia por que eu era ruim de arrumar namorado. Era a oração da Renata, filho. Estava tudo errado. Quando a gente entende o plano do Senhor, os propósitos do Senhor, e buscamos no Senhor, irmãos, muda muita coisa. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Cuidado com os seus próprios olhos, irmãos. Mas o Senhor sonda o espírito, espírito com E minúsculo, porque o Senhor sonda o seu espírito, o meu espírito. Entregue as suas obras ao Senhor. Senhor, eu tenho esse projeto, se é do Senhor, me abençoa. Senhor, o Senhor vai me dizer. Irmãos, Deus tem prazer. Gideão chegou lá com uma espuminha lá, uma lã, botou lá, Senhor, se o Senhor está comigo nisso, que tudo esteja molhado e a lã seca. Beleza, Senhor? Se o Senhor fizer isso, eu entendo que o Senhor está comigo. Beleza. Quando chegou de manhã, não é que Deus respondeu mesmo? Então tá bom, Senhor, mas o Senhor sabe meu coração, eu sou muito incrédulo. Vamos fazer o contrário agora? Eu quero a lã molhada e tudo em volta seco, ok? Se o Senhor fizer isso, só mais uma vezinha, Senhor. Para mim, eu sou incrédulo. O que o Senhor fez? Respondeu, irmãos. A gente quer resolver a nossa vida, tomar as nossas decisões, atropelar as coisas do Senhor, queremos edificar a qualquer custo, queremos construir o quê? E não sabemos o que devemos construir. E eu faço de novo a pergunta, por que construir uma torre? Abra comigo em Salmos 18, 2. Enquanto você abre em Salmos, eu quero revisitar o culto de quinta-feira. Nós estamos falando de construir e edificar. No culto de quinta-feira eu falei sobre Midian. Midian é uma entidade que tudo aquilo que você planta, ela vem e te saqueia, te rouba. Cuidado com Midian. Se você não assistiu, assista, está na rede social. Trabalhe de forma que tudo aquilo que você semear, você veja o fruto do seu trabalho. Salmos 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, a minha torre de refúgio. O Senhor é a minha torre de refúgio. Entendi por que esses caras constroem torre. Porque não querem depender de Deus. O que é uma torre? Torre é aquilo que faz você enxergar longe. Eu estou num lugar favorável aqui, eu estou vendo lá no final da rua lá, ó. Estou num lugar alto e eu consigo enxergar longe. Torre é aquilo que te permite enxergar longe. Torre, de uma certa forma, ela te traz proteção. Antecede ou antecipa qualquer ataque do inimigo. Quando você tem soldados postados ali numa torre, você vai se proteger. Então aqui nós vamos voltar pensar o texto de Lucas de novo. Quem, pois, antes de edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula? Você precisa de uma torre? Você precisa enxergar longe?
Quanto custa uma torre? Quanto custa um terreno? Nós estamos falando de uma construção física, eu preciso enxergar longe. Vai que o ladrão vem. Então eu tenho que ter um terreno. Eu tenho que edificar um lugar alto. Eu vou gastar recursos, eu vou ter que contratar muito serviço. Tem um custo, não tem? Quanto custa depender do Senhor? Se o Senhor é a nossa torre forte, quanto custa o Senhor, irmãos? Quanto custa alguém que enxerga por você? Quanto custa? Olha o salmista. Eu te amo, ó Senhor, força minha, versículo 1. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, a minha torre que me refugio, é o meu escudo e a força da minha salvação, é o meu alto refúgio ou a minha torre, dependendo da tradução. Quanto custa o Senhor, irmãos? Quanto custa depender do Senhor? Quanto custa se voltar para o Senhor? Porque quando nós não estamos no Senhor, você vai ter que construir torre. Se você não está no Senhor, você realmente não enxerga longe. Você realmente não vai ter discernimento das coisas. Então você vai ter que pensar, você vai ter que contratar soldado, porque você não vai conseguir ficar 24 horas na torre. Nós precisamos pensar, irmãos, sobre isso. A sua segurança vem de uma torre? Onde está a sua segurança? O Senhor é a sua torre forte? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus. O Senhor é o seu Deus? O que construir? Torre. Para que construir uma torre? Qual a sua certeza, irmãos? Eu quero falar de construir vida e de ter certeza de construir uma vida de certeza. Quando nós falamos de construir casa, nós não temos certeza nenhuma. Podemos edificar torres, mas a chuva vem e derruba. Podemos juntar riquezas nessa terra, mas tudo isso é em vão para o mundo espiritual. Ao homem é permitido fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse negócio de construir torre, irmãos, o coração do homem, ele quer construir torre. É do coração do homem construir torre, de forma que não mais Deus interfira na sua vida. Isso não é de hoje. O nosso coração, eu não vou na igreja hoje não, eu assisto online. Perdoa quem assiste online, fique em paz, irmão. Se você tem que assistir online, assiste online. Mas tem gente que só quer assistir online. Não está na presença do Senhor, não consegue sentir a presença do todo. A gente precisa pensar o que nós estamos construindo. É do coração do homem criar justificativas. A gente é cheio de justificativa. A minha vida hoje não está boa, por isso. Porque se antigamente, sabe, eu estaria melhor. A gente sempre tenta criar algumas desculpas. A realidade é que a gente sempre quer dar um jeito de chegar a Deus pelo nosso próprio esforço. Vamos lá em Gênesis 11. Eu amo esse texto. Gênesis 11, verso 1.
Gênesis 11, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua. Quantas línguas? Uma. Uma só maneira de falar. Quantas maneiras de falar? Beleza. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, olha, uma torre, cujo topo chega aonde? Chega até no céu. E tornemo-nos célebres o nosso nome. Uau, nós vamos ficar igual a Deus, hein? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Que coisa linda, né? O homem gosta de construir torre, irmãos. E quando o coração do homem quer construir torre, ele quer chegar-se a Deus pelos seus meios. Irmãos, nós precisamos saber que aquilo que nós fazemos para o Senhor não é Babel. Nós não construímos Babel. Tem um princípio, tem um processo. Construir com o fruto do nosso coração. Onde nasceu a ideia da torre? Deus mandou construir a torre? Deus mandou, irmãos? Nasceu no coração de quem? Do homem. Vamos nós, já que a gente conversa a mesma língua, vamos resolver entre nós e nós vamos construir uma torre. Nós vamos chegar a Deus e esse Deus aí mais não vai ter domínio sobre nós. Por que que o homem estava com essa opinião, com essa vontade, irmãos? Qual é o texto que vem antes da Torre de Babel? Olha a sua Bíblia aí. O que vem antes da Torre de Babel? Quem me ajuda aí? Hã? Noé fala de dilúvio. Então tinha um tal de Noé que construiu uma arca e ele ficou lá o tempo todo. Ô, cambada, vocês fiquem espertos que o Senhor está voltando. O Senhor vai vir e vai trazer juízo sobre a terra. Se vocês não vigiar, vai dar ruim para vocês. E o povo não guardou o coração. E aí veio a água. De louco, né? Noé era louco, até a arca fechar a porta. Depois que a arca fechou a porta, Noé não era louco, mas não. Então andar no caminho do Senhor, fazer as coisas certas, não é loucura. Saber o que nós fazemos no Senhor não é loucura. Estar na direção do Senhor não é loucura. Então, quando esse homem, depois passa-se anos, você não pode entender que Gênesis é tão cronológico, janeiro, fevereiro, março, abril, ano X, Y, Z, porque ali tem 2.500 anos dentro de Gênesis. Então, aquele homem que vem depois de Noé, ele falou assim, os nossos antepassados falam aí que veio um dilúvio aí, e bau, São Lavando, aí morreu todo mundo. Então nós vamos fazer o seguinte, já que esse Deus aí manda água com força e mata a gente, nós vamos chegar no nível dele. Nós vamos edificar uma torre e vamos ficar no mesmo nível de Deus. A hora que a água vier, estou nem aí, deixa a água lá embaixo. Entende o coração do homem, irmãos? Esse é o coração do homem. Nós queremos construir meios
de não mais ser julgado ou subjugado aos olhos de alguns, numa vida com Deus. A gente quer resolver a nossa vida da nossa forma. Namoramos com quem queremos, casamos com quem queremos, construímos do jeito que queremos e podemos, e vamos levando a vida. E depois Deus resolve as lutas. Depois Deus que se vire. Então é preciso entender que há um tal de se assentar, analisar, calcular, depender do Senhor para não envergonhar o Evangelho de Cristo. A gente precisa parar para isso, irmãos. E aqui tem algo muito espiritual. Construir torres é Babel. São aquilo que vem no coração do homem. Quando nós começamos ministérios na igreja, que nasce no coração da igreja, muitas vezes são frustrados. Muitas igrejas, quando começam e não progridem, não crescem, não desenvolvem ou até morrem, foram ministérios que nasceram no coração do homem. Irmãos, fazer uma torre não seria problema. O problema não é fazer torre. O problema é a motivação, o porquê de fazer a torre. E quando nós construímos o que não é para construir, quando nós edificamos o que não é para edificar, quando nós trazemos para a igreja o que não é para trazer para a igreja, quando nós queremos que a igreja seja o que não é para ela ser, quando é algo do nosso coração, irmãos, Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus não tem compromisso com as coisas que nascem no nosso coração. Por mais bonito que seja. Não tem, irmãos. Há diferença muito grande em Babel para Betel. Essas duas palavras precisam ser muito bem entendidas. Vamos em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enquanto você acha, eu bebo uma água. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O coração do homem enganoso. Irmãos, não dá para nós querermos construir. O Ministério Moriá fez 9 anos. Se nós queremos ser uma igreja relevante, não existe igreja relevante onde nós fazemos aquilo do nosso coração. Uma igreja relevante é quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Acabou de chegar aqui o que eu sonhei. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é do Senhor. O Evangelho é de quem, irmãos? De quem? O Evangelho é de Jesus. Quantos evangelhos tem? Um evangelho. Narrado por 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é de Jesus. Quando eu, Alisson, quando eu, pastor Alisson, quando eu servo, quando eu vaso, quero viver o meu ministério, o fardo é pesado. Quando eu quero fazer
aquilo que eu penso, aquilo que vem no meu coração, aquilo que eu acho que é importante para a igreja, aquilo que eu acho que a igreja precisa, isso é perigoso, irmãos, porque o meu coração é enganoso. Irmãos, nós não temos que dar conta das coisas. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus, porque o evangelho é dele. Nós somos chamados a levar as pessoas a Jesus. O ministério de Jesus é frutífero. Nós precisamos viver o ministério de Jesus, o evangelho de Jesus, o propósito de Jesus. Nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos ser coerentes com a palavra. Irmão, nós não fomos chamados a inventar rodas. Tem várias maneiras de nós entregarmos os nossos cultos. Nós não precisamos ser tão religiosos, de ter uma mensagem de abertura, um texto, uma oração, 5 músicas, a palavra, dízimo. A gente não precisa seguir esse rito. Mas uma coisa precisa ser verdade e coerente o tempo todo. Porque quem tem Jesus, leva outro a Cristo. A mulher samaritana, olha, venham ver, eu encontrei o Messias, vamos, eu preciso levar vocês a Ele. Coisa triste é quando nós precisamos levar os outros na nossa igreja. Vão lá na minha igreja, porque lá na minha igreja a coisa acontece, mas não acontece na sua casa. Não acontece na sua vida. O que acontece na sua vida? O que você constrói? Irmãos, o ministério de Jesus é frutífero. Nós não fomos chamados a ter um ministério. A gente até fala assim, tem tanto tempo que eu estou no ministério pastoral, mas na realidade é uma forma de cronometrar ou de falar quanto tempo eu estou servindo ao Evangelho de Cristo. Nós precisamos pensar a respeito, irmãos, de quem é o Cristo, de quem é a mensagem, quem é o Salvador. Irmãos, e eu e você fomos chamados a construir uma vida de certeza. Nós somos chamados a construir uma vida de certeza. Quando você está construindo uma vida de certeza, todo mundo quer estar do seu lado. Todo mundo quer beber da fonte que você bebe. Todo mundo quer comer do Cristo que você come. Todo mundo quer participar da mesa que você participa. Irmãos, cuidado com o seu coração. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, irmãos. O coração do homem é mau, é interesseiro, é do homem ter interesse. Eu, Senhor, sondo o coração, e eu provo os pensamentos. Irmãos, coisa boa quando a gente sabe permanecer no lugar, quando a gente sabe conhecer o processo. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, quando eu comecei ao ministério pastoral, a dificuldade de pregar, a dificuldade de ser, quantas lutas pessoais, quanta entrega, quanta renúncia. Não se constrói da noite para o dia, o resultado não vem por cliques de controle remoto, uma família não se constrói com controle remoto, não se edifica uma casa, uma alvenaria, apertando botões. Por mais dinheiro que você tenha, você vai gastar 8 meses, 1 ano para construir uma casa, da fundação ao telhado. É preciso saber plantar. O resultado, cuidado para a Midian não vir colher na sua frente. Guarda o seu coração. Não façam para Deus com o seu coração. Irmãos, eu não preciso de ninguém cheio de boas intenções. Eu preciso de pessoas com coração no Senhor.
Nós precisamos de pessoas com o coração no Senhor. Há uma diferença de Babel, a intenção é boa, vou ajudar muita gente de construir uma torre, esse povo não vai morrer mais. A intenção é boa, vou ajudar muita gente. Mas há uma diferença grande de Betel. Vamos em Gênesis 35. Gênesis 35, verso 1. Deus disse a Jacó: levante-se, vá a Betel e habite ali. Faça ali um altar a Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, e aquele lugar deu-se o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Irmãos, quando nós fazemos aquilo que vem do céu para nós, isso é direção de Deus. Quando nós queremos fazer para agradar a Deus, cuidado, porque o nosso coração é enganoso. A primeira coisa que precisa estar no nosso coração: o que Deus quer que eu faça? O que é para eu fazer? O que é estar na presença do Senhor? Nós temos um monte de pessoas. Não existe ministério de cadeirante. Não existe ministério de cadeirante. Pessoas que ficam culto após culto na cadeira. Não existe isso, irmãos. Nós fomos chamados a viver um evangelho de Cristo. Nós somos chamados a ser bom perfume de Cristo. O que precisa sair de nós exalar de nós bom perfume de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e falar: o que tem acontecido com essa vida? Em que fonte que essa pessoa tem bebido? Irmãos, chega de ter boas intenções, de ter boa vontade. O que você está construindo? O que você está construindo? Há muitas pessoas construindo torres. Tem pessoas que não se assentaram para construir torres. Tem pessoas que se assentaram, construíram torres, sabendo que descansar no Senhor, estar no Senhor, reconhecer o Senhor como torre forte, é o melhor caminho. Isso chama graça, favor de Deus, favor imerecido. Tem pessoas que vivem uma vida de Babel, de confusão. Não, pastor, mas eu estou ajudando muita gente. Só não sabe o trabalho que eu tenho feito. Deus mandou você fazer? O que Deus mandou você fazer? Você já foi ao altar do Senhor? Você já ouviu Deus? Deus já falou com você? O que Deus falou com você? Irmãos, quando nós entendemos o que é para fazer. Lembra que eu falei que eu tenho medo de morrer, irmãos? Quem estava aqui nesse culto? Levanta a mão, por favor. Eu falei que eu tenho 2 medos. Um deles era morrer.
Por quê, irmãos? Morrer de ir para debaixo da terra e o corpo apodrecer? Medo de perder minha esposa e meu filho? Não, não é isso, irmãos. Eu não estou falando disso. É ter escutado a voz de Deus, saber o que é para eu fazer, e ter os meus dias abreviados e não conseguir entregar aquilo que o Senhor falou que é para eu fazer. Quando você tem convicção do que Deus falou com você, nada impede você de fazer. Quando você parar para ouvir a voz de Deus, não terá limite para você edificar. Nós precisamos pensar o que nós fomos chamados para edificar. Tem muita gente edificando muita coisa. Irmãos, nós podemos construir muitas coisas. Ao homem é permitido fazer planos, tudo bem. A resposta certa vem do Senhor. Quando vem a chuva e leva tudo, a gente precisa reconhecer, Senhor, obrigado, porque eu ainda estou aqui. Irmão, isso é um desafio. Quantas pessoas falam, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Quando vem a chuva e leva tudo, eu perdi tudo. Mas nunca soube agradecer o que tinha. Nunca reconheceu o que tinha. Agora perdeu tudo o quê, pica-pau? Você nunca soube agradecer a Deus. Você nunca soube visualizar o que você tem. Irmão, nós precisamos parar agora e pensar o que nós estamos construindo. É necessário parar e saber o que nós estamos construindo. Eu tenho vivido coisas, e eu queria que você pensasse comigo. Nós temos desafios na igreja para alcançar vidas. Pessoas que estão aqui, que precisam ser amadas, recebidas, acolhidas. E eu preciso de pessoas para chegar a elas. E tem pessoas querendo viver aqui dentro do seu coração. Eu faço o que eu quero, eu entrego o que eu quero. E eu não fui chamado a entregar o que eu quero, irmãos. Você não foi chamado a entregar o que você quer. Passa por nós saber o que nós estamos construindo, para quem nós estamos construindo e o que deveríamos construir. Porque é isso que você vai ser cobrado. Quando o Senhor chegar e te cobrar e falar assim, olha, Alisson, eu te dei uma família, eu te dei um filho, eu te dei uma esposa. Quem é Jesus para eles? O que eles receberam de Jesus? Eles sabem quem eu sou? Alisson, eu te dei uma igreja, um ministério. Você falou do meu nome? Eles conheceram de mim? Eles sabiam o que era para eles fazer? Você os orientou? Você cuidou deles? Senhor, eu cuidei. Eu falei. O ministério não é do pastor Alisson. Eu falei, Senhor, o ministério não é meu. Senhor, eu falei que o Senhor estava colocando pessoas aqui, que nós precisamos alcançar o coração delas, que elas precisam ser amadas, acolhidas, e eu não tenho braço para abraçar 30, 40, 50, 60, 100 pessoas de uma vez, e que nós somos chamados a ser igreja, nós abraçamos juntos, não é o meu abraço, não é o meu abraço, é Cristo em nós, a esperança da glória. Nunca pastor nenhum vai abraçar todo mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. O que você está construindo? O que você vai apresentar diante de Deus? O que você recebeu? Irmãos, eu recebi tanta coisa. O Senhor me permitiu conhecer, crescer, estudar, uma mente inteligente para saber observar as coisas, saber ver além, compreender, respeitar, amar. E eu preciso entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é dele, é o ministério dele, é o favor dele. E nós precisamos viver esse momento. A gente sempre constrói torres. Pastor, eu não fui domingo passado na igreja não, porque foi jogo do Galo. Legal, irmão, fique em paz, tudo bem. Cada um sabe o que está construindo, irmãos. Cada um tem as suas torres. Eu já estou enxergando longe demais, está bom para mim. Irmãos, aqueles que constroem no Senhor, aqueles que têm convicção, que fazem o que o Senhor pediu, constrói com certezas. Constrói com certeza.
todo trabalho do Senhor não é em vão. Todos que trabalham para o Senhor colhem os seus frutos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sou aqui juiz da vida de ninguém. Eu não fui chamado aqui a julgar ninguém. Mas como pastor, como servo, a fazer com que nós venhamos a pensar, a refletir o que nós estamos construindo. Muitas das vezes paira no nosso coração, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Essa palavra é para você, irmãos. Essa palavra é para você. Quando você entender o ministério, quando você permitir que o Senhor abra os seus olhos, você vai ver qual é a necessidade dessa obra. Quando nós entendermos a unidade, aquele povo que construía aquela torre achou graça diante do Senhor, alcançou o Senhor, porque havia neles ali unidade de propósito. Embora o desejo do coração deles fosse errado, o Senhor gerou confusão. O Senhor não matou, o Senhor não os consumiu, o Senhor simplesmente confundiu. E muitas pessoas hoje vivem uma vida de engano e confusas, porque estão construindo em Babel, e nós somos chamados a construir em Betel. Aquele que constrói em Betel, constrói na direção do Senhor. Quando você edifica o seu ministério na direção do Senhor, ele é frutífero. Quando você se coloca para fazer o que o Senhor quer que você faça, é frutífero. Faça o que o Senhor quer que você faça. Nem todos foram chamados a serem pregadores, nem todos foram chamados a serem levitas. Cada um de nós somos chamados a muitas coisas. Uns são chamados a mais, a duas, a três. A um Deus deu 1 talento, a outro Deus deu 2 talentos, a outro Deus deu 5 talentos. Quantos talentos você recebeu? O que nós estamos construindo? Qual a desculpa nós teremos de chegar diante do Pai para falar que nós não edificamos? Senhor, eu não sentei, eu não calculei. Senhor, eu não tinha entendido bem a mensagem. Senhor, o pastor Alisson não foi claro comigo, aquele dia eu não entendi. Pai santo e poderoso é o teu nome. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, aqui está a noiva do Senhor. Pai, nem eu e nenhum de nós seremos, Pai, achados, Deus, sem culpa, por não entregar aquilo que o Senhor confiou a nós. Pai, descortina os olhos, tira a escama dos olhos. Pai, eu profetizo aqui essa noite, Pai, um renovo de vida espiritual. Pai, eu profetizo aqui essa noite novos ministérios, não ministérios nascidos no coração do homem, mas ministérios, ó Deus, de Betel, que o Senhor essa noite ministra corações, aleluia. Pai, que haja do Senhor aqui direção do que fazer. Pai, que o Senhor venha trazer aqui direção, renovo. Pai, que haja fogo no altar. Pai, que haja fogo no altar, Senhor. Ministra aqui, Senhor, em cada vida. Tira de nós toda e qualquer Babel. Por melhor e mais bonita que seja a torre, Pai, nós queremos ser simples aos teus olhos. Pai, queremos ser encontrados como igreja, como ministério que constrói na tua presença, que edifica na tua presença, que faz aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, que haja santidade, que haja graça, que haja favor. Pai, que nós possamos aparecer diante do Senhor com mãos santas. Pai, que nós possamos chegar diante do Senhor, Pai, trazendo os frutos, Deus, os feixes, Deus, da nossa colheita, entregando ao Senhor, Pai, toda a primícia. Pai, o Senhor, Deus, tem levantado aqui pessoas essa noite. Pai, o Senhor aqui tem ministrado em cada coração. Pai, nos dê autoridade para alcançar famílias, alcançar jovens, alcançar casas, a restaurar, Deus, famílias. Pai, nos permita construir, Deus, casas restauradas.
Oh Pai, que o Senhor venha sobre famílias aqui, lar divididos. Oh Pai, lar, ó Deus, que estão feridos, ó Deus. Oh Pai santo e poderoso é o teu nome. Seja aqui a unção, seja aqui o favor, seja aqui a graça do Senhor. Oh Pai, nós queremos ter certeza naquilo que nós construímos com o Senhor. Pai, como o Senhor chegou a Gideão e veio de encontro ali a toda a sua necessidade, para tirar dele toda dúvida, Pai, ministra em cada coração. Pai, que nós possamos nos encontrar fiel, porque o Senhor é aquele que dá, mesmo quando nós dormimos. Oh Pai, mesmo quando nós vacilamos, o Senhor é aquele que vem sobre a nossa vida, porque o Senhor tem compromisso com a tua igreja, Senhor. Pai, nós não fomos chamados a edificar os nossos ministérios. Pai, nós não estamos aqui para edificar as nossas vidas, nós estamos aqui para obedecer a tua vontade. Esse é o papel do servo, Senhor. Pai, que nós possamos ser encontrados fiéis a servir a tua casa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos reis, no que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o